equilíbrio. Então, esse slide aqui que já virou praxe, né? De nós revisarmos que o equilíbrio químico ele é uma situação que acontece nas reações químicas, né? Que somente vai ocorrer em reações reversíveis, que a gente representa por uma seta dupla, que as concentrações elas vão sempre se manter constantes e não iguais, e que a reação ali ela ainda está acontecendo, tá? Então, tudo isso que a gente já falou. O gráfico que eu mostrei para vocês, né, quando a gente tiver esse formato de gráfico de concentração por tempo, a gente sempre vai identificar o equilíbrio químico na parte onde essas curvas, né, elas ficam constantes, ou seja, retinha, né, porque vai te indicar que a concentração está sendo constante nesse ponto. Então, é aí que a gente tem a situação de equilíbrio químico. Aqui a gente falou sobre a montagem da expressão da constante de equilíbrio, né, do Kc ou de K somente, enfim. Sempre a gente vai colocar lá representado produtos sobre reagentes, né? Então, é a razão entre as concentrações dos produtos e as concentrações dos reagentes, né? Sempre em mol por litro, tá? Que concentra isso, a concentração. Mais o valor de K que a gente acha, ele não tem unidade, tá bom? Então, se o exercício falar assim para você, ó, que nem lá no roteiro de estudo mesmo, na primeira atividade, na letra A, está pedindo para vocês montarem a expressão da constante de equilíbrio. Quando ele pede monte a constante de equilíbrio, é só isso aqui que a gente tem que fazer. Só deixar indicado quais são as espécies que estão nos meus produtos, elevado, né? O seu expoente sempre vai ser um número que está acompanhado aqui na frente da substância, que é o número que a gente usa para balancear a equação. E na parte de baixo ali da nossa fração, vamos dizer assim, da nossa divisão, a gente vai colocar os reagentes, tá bom? Então, sempre lembrar que a gente precisa verificar o balanceamento da equação, tá certo? Ver se as quantidades dos átomos estão iguais dos dois lados, isso que é o balanceamento. E o número que eu usar para efetuar o balanceamento é o nosso expoente, desculpa, tá? Então, aqui, ó, que está junto com o H2, o número que está na frente aqui, eu usei o 3 para balancear essa equação. Então, a concentração do hidrogênio, ela vai ser elevada ao cubo na hora da minha expressão, tá certo? E outra coisa que a gente tem que lembrar, a gente não representa sólidos e líquidos em estados puros na expressão da constante de equilíbrio, tá? Basicamente, foi isso que eu falei até agora sobre equilíbrio químico. Mas, pessoal, quando a gente calcula o valor da constante de equilíbrio, a gente começa a perceber que determinadas reações, elas têm algumas tendências. Ou seja, você tem a tendência ou de formar os produtos ou de formar reagentes. E a gente consegue determinar isso através do valor do K que a gente acha, ou seja, da constante de equilíbrio que a gente encontra. Então, assim, ó, a constante de equilíbrio, ela é a razão de produtos e reagentes, tá certo? Ali na parte de cima da minha fração, né, que a gente chama de numerador, eu vou até colocar vocês mais para baixo aqui, ó. A parte de cima da minha fração, a gente está sempre colocando os produtos, ou seja, no numerador. Se eu tiver um valor maior do que 1, significa que a quantidade dos produtos é maior que a dos reagentes. Por quê? Produto não está na parte de cima e reagente está na parte de baixo. Então, se eu encontro um valor maior do que 1, essa quantidade de produtos é maior, isso significa que toda vez que a minha constante de equilíbrio for maior do que 1, significa que os produtos estão sendo favorecidos no equilíbrio químico, ou seja, tem uma tendência de formar mais produtos naquela reação. Agora, os meus reagentes, eles estão na parte de baixo da fração, ou seja, eles estão indicados no denominador. Então, se eu encontrar um valor menor do que 1,
significa que esse número que está embaixo, esse número que está no denominador, é muito maior. Ou seja, então, significa que o número dos reagentes é maior, significa que tem uma tendência maior de formar reagentes, tá? Então, toda vez que a gente chega no valor da constante de equilíbrio, a gente pode compreender o que aquele valor está nos dizendo. Então, se o valor que eu tiver for maior do que 1, significa que eu estou favorecendo os produtos. Se o meu valor for menor do que 1, significa que a gente está favorecendo os reagentes, tá? Então, é só verificar isso, né? Então, lá no roteiro de estudos, na letra C, que eu estou perguntando, né? O que vai favorecer? É só vocês olharem aqui para isso, tá? Tem até uma imagem aqui embaixo. Então, esse slide aqui, pessoal, já está lá no CLES, né? Esse slide já estava lá desde a semana passada, mas vou colocar novamente essa semana, certo? Então, percebam, ó, quando a gente tem um valor de constante de equilíbrio muito maior do que 1, tá? Significa que a formação dos meus produtos está sendo favorecida. Então, eu tenho uma tendência maior de formar produtos quando a nossa constante de equilíbrio for maior do que 1. Quando essa constante que eu encontrar o valor for menor do que 1, significa que eu estou favorecendo a formação dos reagentes, certo? Então, é isso que eu estou perguntando lá na letra C, e é isso que a gente vai analisar com o valor de constante de equilíbrio que a gente encontra, certo? Tudo bem, gente? Dúvidas? Dúvidas? Nem no bate-papo, vocês não querem pôr uma dúvida aí? Não? Bom, então o próximo tema aqui é o deslocamento de equilíbrio, tá certo? O deslocamento de equilíbrio, eu pedi para vocês na segunda questão, na segunda e na terceira questão do roteiro de estudo. Tem um nome, né, na verdade, foi um cientista, um químico, que estudou sobre isso. Como que é o nome do cientista, gente? Está lá no texto? Só para ver se vocês leram o texto já. Como que é o nome do cientista que falou sobre deslocamento de equilíbrio químico? Chatelier? Isso mesmo, tá? Na verdade, a gente pode chamar essa parte que a gente estuda, o deslocamento de equilíbrio químico, são princípios, na verdade, a gente pode chamar de princípio de Le Chatelier, tá? Que ele foi, né, francês. Então, ele é francês, Professora? né? Oi? Só porque que eu sei o nome dele? Ah, Tá aqui embaixo o nome dele, Sora. também, né? Eu deixei aqui na tela, falei, vamos ver quem vai perceber, né? Então, tá aí a dica, né? Então, Le Chatelier foi o cientista que estudou esses princípios de deslocamento de equilíbrio. Então, imagina o seguinte, a gente tem ali uma determinada reação química que ela atingiu o estado de equilíbrio, com todas aquelas condições que a gente já falou. As concentrações permanecem constantes, a reação química ali está acontecendo. Vamos dizer assim, que a reação química ela encontrou uma situação confortável. Então, ela vai ficar. A tendência, pessoal, é que se nada mudar, a reação permanece daquele jeito infinitamente, tá? Então, chegou no equilíbrio químico, nada mudou, a reação vai ficar daquele jeito até algo acontecer, tá? O equilíbrio químico ele pode ser deslocado, ou seja, eu posso ter uma perturbação no meu sistema e o sistema ele vai sempre reagir de alguma forma. Então é isso que é o deslocamento de equilíbrio. Então você tem alguma modificação ali onde a reação química está acontecendo e o sistema reage, tá? Então é isso que nós vamos estudar. As reações que o sistema tem quando alguma coisa é modificada, certo? Porque, por exemplo, né? Imagina que você está no mercado.
Aí você fala assim, nossa, eu preciso ir embora logo do mercado. Essa fila tem 4 pessoas, essa fila tem uma só. Aí todo mundo começa a ir nessa fila que tem uma pessoa só. Só que conforme o tempo vai passando, o que está acontecendo? Essa fila onde antes tinha pouca gente, começa a ter mais, tá? Então, pessoal, é isso que acontece também nas reações químicas, tá? Você tem uma determinada condição, o sistema pode reagir de uma forma. Então, existem 3 fatores que podem alterar um equilíbrio químico. Quais são esses fatores? Vocês se lembram? São 3 que estavam lá no texto. Se alguém deu uma olhadinha, quais eram os 3 fatores que podem alterar o equilíbrio químico? E aí? Concentração, muito bem, esse é um. O que mais vocês acham que pode alterar o equilíbrio? Temperatura e tem mais um. Qual que será que é a outra? Concentração, temperatura e pressão. Muito bem, isso mesmo, tá? Então, são 3 fatores que podem alterar o equilíbrio químico. Pessoal, por que isso é importante saber? Porque existem reações químicas que produzem, né, produtos em escalas industriais para o nosso dia a dia, né? Então, se a gente quer favorecer a formação de alguma substância, eu preciso alterar as condições de modo a favorecer o que eu quero produzir. Então, essa que é a importância de se estudar o equilíbrio químico, tá certo? Então, vamos lá, para o primeiro fator, o que vai acontecer? Então, o primeiro fator que eu coloquei aqui, tá? Não tem uma ordem não, mas foi só para a gente começar a nossa discussão. O primeiro fator é a temperatura. Então, é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, nós temos reações endo e exotérmicas. Eu já falei para vocês disso lá no primeiro ano. O que é uma reação endotérmica? Endotérmica. Alguém gostaria de... Coloca aí no bate-papo. O que é uma reação endotérmica? O que é uma Libera reação energia. exotérmica? Fala, Tyson. Libera energia? Qual libera energia? Endo ou exo? Endo. Vamos ver. Vamos ver no bate-papo. A endo absorve energia, lembra? Para dentro, tá? E a exo, isso mesmo. E a exo libera. Muito bem, galera, isso mesmo. Então, vocês estão lembrando. Então, existem reações endo e exotérmicas, tá? Mas quando a gente classifica uma reação química em exo e endotérmica, a gente está considerando só a reação direta, ou seja, de reagente para virar produto, tá? Mas existe também, pessoal, como a gente viu, a reação inversa de produto se tornando reagente. Então, o que acontece? Se um caminho é endo, o outro vai ser exo. Então, uma mesma reação química, ela é endo e exotérmica ao mesmo tempo. Tudo depende do caminho aí, do sentido de cada uma, certo? Então, quando eu tenho uma alteração na temperatura, eu posso favorecer os reagentes ou os produtos. Depende da reação que eu estou estudando, tá? Então, quando eu aumento a temperatura, o que eu vou favorecer? Se eu estou fornecendo energia, eu estou favorecendo a reação onde precisa de absorver energia. Ou seja, quando a gente aumenta a temperatura, eu favoreço o caminho da reação endotérmica, tá? E quando eu diminuo a temperatura, eu favoreço o caminho da reação exotérmica. Por quê? Exo é a liberação de energia, tá certo? Então, você aumentar a temperatura, você vai favorecer o caminho endotérmico. Você diminuir a temperatura,
você favorece o caminho, ou seja, a reação exotérmica, tá bom? Aqui, pessoal, no próximo slide, tem um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Ops. Aqui, ó. Essa reação aqui é muito boa para eu falar para vocês. Essa reação é a reação que está no roteiro, tá vendo? Você só tem um reagente formando um produto, certo? Então, é o seguinte, galera, ó, essa aqui é a reação. Eu preciso do calor para que a reação aconteça. Ou seja, essa reação ela é endotérmica, saindo de reagentes e indo para produtos. Ou seja, a reação direta ela é endotérmica. E a reação inversa vai ser exo, ou seja, vai ter a liberação, né? O contrário, certo? Como que eu sei disso? Eu sei porque foi dado esse valor aqui para mim e esse valor é positivo. Toda vez que esse valor for positivo, significa uma reação endotérmica. Então, para essa reação, se eu aumentar a temperatura, eu estou favorecendo a reação endotérmica. Então, nesse sentido, olha o sentido da flechinha aqui, tá? E se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio nesse sentido. Ou seja, o aumento da minha temperatura desloca o equilíbrio para os produtos, ou seja, para a direita. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para os reagentes, ou seja, para a esquerda, tá? Mas isso aqui para esta reação, tá bom? Agora, essa outra reação aqui, que é a reação de formação da amônia, tá certo? O que acontece? Ó, aqui a gente tem nitrogênio, hidrogênio formando amônia. Onde está o calor? Ele está depois da seta, ou seja, tem a liberação. Então, essa reação direta, ou seja, para a formação dos produtos, ela é exotérmica. Como que eu sei disso? Olha o sinal de negativo aqui, ó. Significa que está perdendo energia. Então, a nossa reação direta, ou seja, dos reagentes para ir para os produtos, ela é exotérmica, está liberando. E a reação inversa, ela vai ser endo, precisa de absorção, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu estou analisando cada reação química. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a reação no sentido endo, tá? Agora, se eu diminuir a temperatura, eu favoreço a reação no sentido exotérmico, tá certo? Então, nesse caso, o aumento da temperatura vai favorecer quem? Vai favorecer os reagentes. Vai favorecer a formação deles. Eu vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda. Mas quando eu diminuo a temperatura, eu favoreço a reação no sentido exotérmico. Aí sim, eu vou favorecer a formação do meu produto, que é a amônia, tá certo? Então, é o seguinte, se o meu objetivo é produzir mais amônia, eu vou aumentar ou diminuir a temperatura? Se o meu objetivo é formar mais amônia, eu quero favorecer essa reação aqui. Eu aumento ou diminuo a temperatura? Ó, olha aqui, ó. Nessa série. Meu objetivo é produzir. Eu quero que o meu equilíbrio seja deslocado para a direita na formação dos nossos produtos. Ou seja, eu quero favorecer a formação exotérmica, a reação exotérmica. Para favorecer a exotérmica, o que a gente faz com a temperatura? Muito bem, diminui a temperatura, certo? Isso. Para favorecer a reação exotérmica, eu sempre diminuo. Para favorecer a reação endotérmica, a gente aumenta a temperatura. Aí, o que vai mudar? Vai mudar porque cada reação, ela vai ter ali a formação de reagentes e produtos diferente, né? Vocês verem que essas duas são uma diferente da outra, certo?
Uma é endo e a outra é exo, a reação direta. Mas essa situação aqui, ó, o favorecimento da endo ou da exo com aumento ou diminuição da temperatura, é isso que não vai mudar, tá certo? O que muda é a análise de cada uma das reações, tá certo? Agora vamos lá. Ai, gente. Concentração, isso é legal, tá? A concentração, pessoal, é bem interessante isso. É muito assim, eu acho que é a mais fácil da gente entender, tá certo? Porque é o seguinte, a gente tem ali uma situação de equilíbrio, de estabilidade na reação química. E o que vai acontecer? Se eu posso ter, pessoal, aumento ou diminuição aí dos reagentes ou dos produtos. Então, eu tenho ali aquela reação constante. O que acontece? Se eu retiro os meus produtos, o que vai acontecer? A minha reação, ela vai trabalhar para que essa quantidade de produtos chegue igual. Ou seja, se eu retiro o produto da minha reação, a minha reação tende a formar mais desses produtos, tá certo? Então, ó, eu falei na ordem errada, mas vamos lá. Se eu colocar um determinado reagente, então a gente tem reagentes e produtos. Se eu coloco mais reagente aqui na minha reação, estou aumentando a quantidade de reagente. A minha reação, ela vai responder fazendo o quê? Formando mais produtos, para tentar atingir aquela situação de equilíbrio que eu tinha antes. Agora, se eu coloco produtos, a minha reação tende a formar mais o quê? Mais reagentes para tentar voltar naquela quantidade, naquela situação de equilíbrio que a gente tinha anteriormente. Agora, e se eu retiro algum dos dois, né? Como eu estava falando ali no início. Você tem ali reagentes e produtos. Se eu tirar reagente, o que vai acontecer? A minha reação, ela vai tentar voltar para o equilíbrio. Então, quando eu tiro o reagente, eu favoreço a formação de mais desses reagentes. E agora, e se eu tiro o produto? A minha reação vai reagir tentando formar mais produtos para que a situação volte para o equilíbrio químico, certo? Então, pessoal, quando a gente tem a adição de reagentes ou produtos, a gente tem o favorecimento ali do sentido oposto da reação. Mas quando eu retiro reagentes e produtos, eu favoreço o mesmo sentido, tá certo? É isso que quer dizer aqui esse esqueminha que eu fiz para vocês. E por fim, o último fator, que é o fator 10 minutos, que é a pressão, tá certo? O que é pressão, pessoal? Ano passado a gente, né, a gente já estudou sobre isso. Pressão nada mais é do que o número de choques ali, se a gente considerar, né, os gases. A pressão ela pode ser definida aí como o número de choques das partículas de um recipiente contra as paredes, né? Ou seja, o número de partículas que se chocam do recipiente ali em volta. Então, a gente pode ter ali, quanto mais as partículas se chocam, quanto mais elas se colidem, maior é a pressão, certo? Então, numa determinada reação química, se eu aumento a pressão de um determinado, imagina ali que eu tenho alguns gases reagindo dentro de um recipiente. O aumento da pressão, o que é aumentar a pressão? É você aumentar o volume ou diminuir? É você aumentar o volume, é você diminuir o volume. Oh, meu Deus do céu, esquece. O aumento da pressão significa que tem diminuição, contração de volume. Por quê? Quando eu diminuo o meu volume, quando eu diminuo o espaço das partículas se chocarem, vocês concordam comigo que elas começam a se colidir muito mais umas com as outras, né? Então, o aumento da pressão, na verdade, indica contração de volume. E aí, o que vai acontecer?
A reação química, ela vai tentar aliviar, né, o sistema ali, vai tentar aliviar esse aumento da pressão. E aí, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar para onde a gente tiver o menor volume em mol das partículas, tá? Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado onde a gente tiver a menor quantidade de números de mol, tá? Por quê? Porque tem tendência dessa forma a reduzir, então, aliviar um pouco dessa pressão. Do mesmo jeito, se eu diminuo a pressão, diminuir a pressão vai fazer o que com o volume? Expandir, aumentar, eu deixar mais espaço ali, certo? Então, quando eu tiver a diminuição de volume, a diminuição da pressão, a gente tem o aumento, a expansão do volume, e para onde vai o nosso equilíbrio químico? Para onde tiver o maior volume, tá certo? Então, aqui nessa reação aqui, pessoal, que eu coloquei para vocês, ó, eu tenho a formação do SO2, né, o dióxido de enxofre, mais o gás oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Então, qual é o lado onde eu tenho maior ou menor volume? Bom, do lado dos meus reagentes, a gente tem 3 mols de volume, tá vendo? 2 do dióxido e 1 do oxigênio. Então, aqui eu tenho 3 mols de volume. E aqui a gente tem 2 mols de volume. Então, ó, a diminuição da pressão, então, nessa reação química aqui, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para onde tem o maior número de mol. Ou seja, se eu diminuir a pressão, nesse caso, para onde eu vou deslocar o equilíbrio? Onde tem a maior quantidade de número de mol? Para os reagentes ou para os produtos? Ó, diminuir a pressão, eu desloco o equilíbrio para onde tem maior volume. Nesse caso aqui, onde é a maior quantidade de volume? Dos reagentes ou dos produtos? Dos reagentes, isso mesmo. Então, para esta reação aqui, pessoal, cada uma é única, cada uma a gente vai analisar de forma diferente, tá? Então, para essa reação aqui, ó, a diminuição da pressão favorece os nossos reagentes. E o aumento da pressão? Ó, o aumento favorece o menor volume. Então, o aumento eu vou favorecer os produtos, certo? Então, pessoal, esses são os 3 fatores que podem alterar o equilíbrio químico, certo? E existe um outro, que é o catalisador. Mas o catalisador, como a gente já viu, né, a gente já estudou, o catalisador nada mais é do que uma substância que diminui a energia de ativação, né? Então, ele altera a velocidade da reação direta e inversa, ou seja, dos 2 caminhos, né? Então, como ele altera a velocidade dos 2 caminhos, ele não vai alterar o deslocamento de equilíbrio aí. Portanto, o catalisador, se algum exercício falar alguma coisa do tipo, sobre catalisador, deslocamento de equilíbrio, isso não acontece, tá? Catalisador não desloca o equilíbrio químico. Então, são 3 fatores: temperatura, pressão e concentração, tá? Para ficar mais claro, tentar ficar um pouquinho mais claro, porque eu sei, viu, gente, que às vezes pode dar uma... é difícil compreender tudo isso, ainda mais a gente estando nesse formato, né? Talvez se fosse ali no presencial, que a gente conversando com mais calma, com mais tranquilidade, fosse mais fácil. Mas, enfim, né? Eu coloquei aqui, ó, eu tentei fazer um esqueminha para vocês. Vocês estão vendo uma página aqui em branco, né? Saiu do PowerPoint aí para vocês ou não? Sim, tu tá no Google. Tu tá no Jamboard. É isso mesmo. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu tentei fazer reproduzir um esqueminha que eu faria para vocês em aula, tá? Então, é o seguinte, ó, o deslocamento de equilíbrio químico, na verdade, é quando o sistema ele vai reagir de alguma forma para minimizar
as condições ali de modificação. Então, a gente tem uma modificação e esses princípios que a gente acabou de ver, né, que é os princípios de Le Chatelier, faz com que o sistema reaja de alguma forma àquela modificação que tem ali. Então, essas reações que tem ali, né, essas modificações que a gente tem no sistema, pode favorecer reagentes ou produtos, depende da situação, certo? E aí, galera, quais são os 3 fatores que podem afetar, então? Temperatura, pressão e concentração, certo? Aí, seguindo aqui, ó, quando a gente tem temperatura. Então, quando a gente tem a modificação de temperatura, a gente pode ter aumento ou diminuição de temperatura, certo? Quando a gente tem aumento de temperatura, obviamente a gente está favorecendo a absorção de calor. Se eu favoreço a absorção de calor, que reação que eu estou favorecendo? A reação endotérmica. Então, aumento de temperatura, eu estou favorecendo a absorção de calor, a gente está favorecendo a reação endotérmica, tá? Se eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer agora a liberação de calor. Isso significa que a gente vai favorecer a reação exotérmica, certo? Agora, a pressão. Eu posso, novamente, ter 2 situações. O aumento ou a diminuição da pressão. Aqui eu escrevi errado, gente. Diminuição. Aqui, ó. A pressão a gente pode ter o aumento ou a diminuição dela. O que é aumento da pressão? O aumento da pressão é quando a gente diminui o nosso volume, né? A contração. É você reduzir o espaço disponível ali para as partículas se chocarem. Então, nesse caso, para onde que vai o equilíbrio químico? Vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. Ó, então, quando eu reduzo o meu espaço disponível para as partículas se chocarem, então o equilíbrio ele vai ser deslocado para o sentido onde tiver o menor volume, ou seja, a menor quantidade em número de mol, tá? Agora, quando a gente tem a diminuição da pressão, isso significa que eu vou ter uma expansão do volume, ou seja, eu vou aumentar o espaço disponível para as partículas se movimentarem, se colidirem, se chocarem. Isso significa, pessoal, que a gente vai favorecer o equilíbrio para o lado onde tiver a maior, tá escrito aqui, ó, para onde tiver o maior volume. Aqui é maior número de mol, tá? Depois eu arrumo. Tá certo, pessoal? Como eu falei para vocês no slide lá anterior. Agora, e se eu tenho a modificação da concentração dos reagentes e produtos? Eu posso ter a adição ou a remoção. Então, se eu tiver adição, se eu colocar mais reagentes ali, eu vou favorecer a formação dos produtos. Se eu colocar mais produtos, eu favoreço os reagentes. Agora, se eu retiro o reagente, eu vou favorecer a formação de mais reagentes. Se eu retiro o produto, eu favoreço a formação de mais produtos, tá? Ou seja, quando a gente acrescenta, a gente favorece o sentido oposto. Quando a gente retira, a gente favorece o mesmo sentido, tá certo? Então,